Nós vamos dar início agora, no segundo momento, à aula de geografia. E eu peço que vocês abram no início, para nós falarmos um pouco sobre o que foi aplicado até agora, né? Esse capítulo, ele aborda a identidade e a formação do povo brasileiro. Então, assim, com base nas recomendações da BNCC, em 2017, privilegiando o conhecimento interdisciplinar dos componentes curriculares de Geografia e História, nós vamos dando sequência a uma série de coisas que vocês vão estudar agora, daqui para frente. Desse modo, nós vamos, como que eu vou explicar para vocês? Investigar, entre aspas, a pluralidade da matriz étnico-cultural brasileira, desde a pré-história, para então nós destacarmos os povos indígenas, a chegada dos colonizadores europeus, a diáspora dos africanos e os primeiros fluxos de imigrantes no Brasil. Então, assim, nós assumindo esses marcos do povoamento, vão ser apresentadas para vocês as manifestações culturais e a relevância da étnica cultural de indígenas quilombolas. Então, isso aqui vai contribuir para quê? Para vocês conhecer como que foi, né, a chegada dos primeiros habitantes do Brasil, a origem e a identidade do povo brasileiro. Então, nós vimos isso na primeira página do capítulo do livro 2. Depois são os primeiros habitantes, os vestígios pré-históricos. Aqui nós temos os sítios arqueológicos, que hoje em dia, ontem passou uma reportagem, se não me engano foi no Fantástico, que a Havan iria construir aquela loja, aquela rede, né, de lojas. Eles estavam construindo um projeto para construir uma nova loja, e nesse local foi encontrado vestígios arqueológicos, ou seja, essa área que tem esses vestígios arqueológicos, ela foi embargada. Eles podem construir no terreno, mas nessa área não. Por quê? Porque é um sítio arqueológico, né? Aqui tem o desenho dos tempos da caverna, as atividades que estão disponíveis lá no GR8, essa página aqui é pessoal. Pindorama, vocês viram o vídeo com a musiquinha, o que significa pindorama. Aí a música que eu falei para vocês, que eu coloquei o vídeo para vocês. Essa atividade também está disponível no portal do aluno lá no GR8. Vocês acessam, já está tudo lá prontinho. Semana passada foi a chegada dos povos africanos. Aqui conta tudo como aconteceu. Tem várias informações. Essa atividade também já está disponível para vocês lá no portal do GR8. Aqui é o material de apoio que vocês iriam recortar, devem ter recortado e ter colado, né? Cada coisa no seu lugar. Os imigrantes, que com o fim do trabalho fala que o escravo era disponibilizar de terra para plantar, né? As maiores terras do Brasil. Tá aqui na página, na página 19 do livro de vocês, os imigrantes. Agora vamos para a próxima. O que significa migração, emigrante e imigrante? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Vamos lá. Os imigrantes. Com o fim do trabalho escravo e a disponibilidade de terras para plantar e morar no Brasil, pessoas de todo o mundo viram uma oportunidade de trabalhar e ter melhores condições de vida em nosso país. Os primeiros grupos de imigrantes que aqui chegaram no século XIX foram os portugueses, italianos, alemães, poloneses e mais no fim do século, e em menor quantidade, japoneses e outros asiáticos. Aqui tem o fluxo dos primeiros imigrantes, né? E aqui fala, nessa gravura aqui, ó, imigrantes italianos trabalhavam no cultivo do café no início do século XX. Os imigrantes que chegavam ao Brasil, eles trabalhavam principalmente nas lavouras de café. Nessa época, o café se destacava como cultivo mais importante.
O avanço das técnicas agrícolas expandiu ainda mais as regiões produtoras e hoje o Brasil está entre os maiores produtores e exportadores de café do mundo. Os imigrantes de diversas nacionalidades também contribuíram para compor a pluralidade étnica e cultural do povo brasileiro. Há diversas manifestações artísticas, como na música, na dança, na arquitetura, na culinária e no modo de viver, que fazem parte dessa inserção dos povos migrantes. Construções com arquitetura típica de imigrantes europeus no Parque Aldeia do Imigrante, em Nova Petrópolis, em 2017, no Rio Grande do Sul. Olha a gravura aqui, ó. Nessa página seguinte aqui, essa gravura aqui, que retrata. Agora nós temos aqui, ó, a festa de rua mais tradicional de São Paulo acontece todos os anos durante o mês inteiro no bairro da Bela Vista, mais conhecido como Bexiga. É a festa de Nossa Senhora Achiropita, organizada pelos imigrantes italianos desde 1908, pouco depois de terem chegado ao Brasil para trabalhar nas fazendas de café. Aí, ó, festa de massas macarrão. O Brasil continua a receber imigrantes e, mais recentemente, refugiados. Você sabe a diferença entre imigrantes e refugiados? Os imigrantes costumam sair de seus países por vontade própria em busca de melhores condições de vida. Já os refugiados são motivados a sair de seus lugares de origem por causa de desastres naturais, crises políticas, guerras ou perseguições por motivos diversos. Nessa parte aqui, ó, importante saber, tem o significado de cada um. O que significa migração? Movimento populacional de pessoas de um lugar para o outro, geralmente em busca de melhores condições de vida. Emigrante, pessoa que sai de um país e vai para o outro. E imigrante, pessoa que chega a um novo país. Aqui nós temos as atividades, nessa página seguinte aqui. Sobre o processo de imigração no Brasil, responda. Quais fatores impulsionaram a chegada de emigrantes no Brasil? Vocês acham que foi oportunidade de trabalho, o desejo de melhorar de vida? Letra B. Quais os principais países de origem dos imigrantes? De onde eles saem para vir para cá? Letra C. Qual atividade econômica muitos imigrantes exerciam no campo? Eles trabalhavam nas lavouras de quê? Aqui, número 2. Observe as obras a seguir com atenção. Elas retratam diferentes momentos de trabalho nas lavouras de café no Brasil, na visão de dois artistas diferentes. Essa número 1, eu gostaria que vocês pegassem o caderno de geografia de vocês, colocassem a data de hoje, fizessem o cabeçalho e respondessem no caderno, por favor. Certo? Aqui o espaço é muito pequeno, não vai ficar tão organizado. Então, vai colocar cabeçalho, data de hoje, que é 25 de maio de 2020, diretor, professor, aluno, série. Dá um espaço, coloca atividades do livro, página 21. Responda, número 1, copia a pergunta e responda. Número 1, responda. Salta uma linha, A, copia a pergunta e responde. Salta uma linha B, copia uma linha e responde. Salta outra linha C, copia a pergunta e responde. Lembrando que geografia, se você não estudar o que você viu anteriormente, você não vai saber responder. Porque, como eu falo sempre, geografia, ciências e história é matéria de estudo. Então, não tem como eu responder sem eu estar lendo, voltando atrás do meu livro para poder responder o que está pedindo, certo? Aqui vocês vão, observem as obras a seguir com atenção. Elas retratam diferentes momentos do trabalho nas lavouras do café no Brasil, na visão de dois artistas diferentes. Aqui nós temos o Portinari e nós temos o Anda. Aqui o do Portinari é Café 1935. Ele colocou um óleo sobre a tela e fala o tamanho do quadro e tal. Aqui, na outra gravura, é a colheita de café de 1958. Como você pode perceber, a diferença significativa entre as pinturas, não somente em relação ao estilo de arte, as cores e as técnicas de pintura, por exemplo,
mas também em relação ao contexto histórico e geográfico em que eles ocorrem. Como que é que ocorre? Olha como que era antigamente e como que é de outra forma na gravura 2. No caso da tela esquerda, que é a do Portinari, o cenário pintado por Portinari em 1935, menos de meio século após a abolição que se deu em 1888, revela pessoas com vestuário padronizado e traços étnicos afrodescendentes com os pés descalços, exceto uma personagem. O Capitão do Mato. Ele tinha botas pretas e postura opressora na parte superior esquerda do quadro. Ele tá aqui, ó. Só vocês observarem direitinho. Já a tela da direita, pintada por Anda, em 1958, ela retrata descendentes de japoneses também trabalhando na lavoura. Contudo, nós podemos perceber que seus trajes não são uniformes. Em alguns casos, há personagens com calçados e não há, nessa obra, a presença de um feitor cuidando dos trabalhadores. Com base nas obras, é possível perceber, então, que o quadro da esquerda retrata a colheita de café no contexto da escravidão. Eles estão sendo observados o tempo todo, no quadro do Portinari. Enquanto que o quadro da direita já retrata a colheita do contexto de trabalho remunerado. O que é remunerado? Pago. Eles recebem por isso. Seção Saiba Mais. Desde 2015, a Venezuela enfrenta uma grave crise humanitária causada pelo aumento descontrolado dos preços, a inflação e pelo empobrecimento da população. A crise atingiu o auge em 2018 com consequências para o país vizinho ao sul, o Brasil, em especial o estado de Roraima, que tem uma ampla fronteira com a Venezuela. A esse respeito, leia a reportagem abaixo. Aqui, gente, é importante esclarecer para vocês que fronteiras são os limites entre dois ou mais países e cumprem importante papel na separação, mas também no contato amigável entre os povos vizinhos. Aqui o que nós vamos ver agora são informações sobre refugiados. Beatriz Milan, de 37 anos, está em Roraima há 4 meses. Ela voltou para a Venezuela para buscar um namorado e afirma que a situação está cada vez pior. Em 3 meses, a situação piorou. As coisas estão mais caras e o salário não dá para comer. Faltam medicamentos e muitas crianças estão morrendo de fome. Muitos recorrem ao lixo para se alimentar, disse ela ao site. A ONU, que significa Organização das Nações Unidas, estima que 800 venezuelanos deixam o seu país e entram no Brasil por Roraima todos os dias, gente, para fugir da crise econômica e política que se instaurou lá. Só nos últimos 3 anos, quase 20 mil venezuelanos pediram refúgio no estado, sendo que quase 3 mil vieram nos primeiros 2 meses deste ano. Aqui, ó, tem o mapa, Roraima, faixa de fronteira entre Brasil e Venezuela, e tem a figura aqui abaixo. Agora vocês vão responder. Qual o estado do Brasil que mais recebeu venezuelanos e por quê? Tá nos textos lá atrás. Letra B. De acordo com a ONU, mencionada na reportagem, qual é a quantidade de venezuelanos... Gente, eu estou embaralhando nessa palavra. Venezuelanos que chegavam diariamente ao Brasil em 2018? Letra C. Por que tantas pessoas estavam saindo da Venezuela? Letra D. Explique com suas palavras por que, nesse caso, os venezuelanos são refugiados e não imigrantes. Vocês não vão ter dificuldade em responder, gente, se ler. Se vocês lerem, voltar atrás, pesquisar e responder, eu tenho certeza que vocês vão entender. Se não entender, o que vocês vão fazer? Vão me chamar lá no privado, certo? A população de hoje. Esse conteúdo aqui, ele vai apresentar os princípios da localização, extensão e distribuição.
Ao longo da história, a população mundial tem ocupado diversos espaços do planeta. Além dessa ampla distribuição, há um intenso crescimento no número de habitantes. Hoje, somos cerca de 7 bilhões de pessoas. O Brasil está entre os 5 mais populosos do mundo, com mais de 208 milhões de habitantes. É muita coisa, né? Observe no mapa com atenção o que ele está representando aqui. Os 5 países mais populosos do mundo. Aqui tem a distribuição da população e o significado das cores na legenda desse mapa. Países mais populosos. Aí que nós temos nas cores a China, a Índia, os Estados Unidos, a Indonésia e o Brasil. Aí vocês façam a leitura desse texto, por favor. Embora esteja entre os países mais populosos do mundo, o Brasil não é um país muito povoado. Isso acontece porque o território do país é enorme, de modo que há muitos espaços vazios. Assim, a quantidade média de pessoas por quilômetro quadrado é baixa, pouco mais de 20. Em muitos países, essa média fica acima de 100. A população de um território ou país pode apresentar 2 fatores de crescimento. Primeiro, crescimento vegetativo ou natural. Ele corresponde à diferença entre a taxa de natalidade, que é o nascimento, e a taxa de mortalidade e morte dos habitantes. Crescimento demográfico ou populacional. Ele está relacionado ao crescimento vegetativo, mas a taxa de imigração, ou seja, a população que chega e sai do território, é demonstrada por esse crescimento demográfico aqui, ó. Vamos para a próxima página. Conceitos do estudo demográfico. O que significa população? Conjunto de habitantes de uma área. Demografia, estudo das características da população. População absoluta, número total de habitantes em uma área. População relativa ou densidade demográfica, número de habitantes por quilômetro quadrado. O que significa populoso? Indica-se o número absoluto total de habitantes é elevado. Povoado diz respeito à densidade demográfica, isto é, a concentração da população em determinada área. A distribuição espacial da população no território brasileiro é desigual. Isso significa que há áreas onde existe muita concentração de habitantes e há áreas com pouca concentração. Nas áreas de alta concentração, podemos dizer que a população relativa ou a densidade demográfica ela é maior. Observe no mapa ao lado a distribuição da população brasileira pelo território. Abaixo, a forma como é calculada a densidade demográfica. Então, aqui no mapa, é o mapa do Brasil, e essa distribuição, os dados dessa distribuição aqui são de 2014. Aqui, cada estado está representado em uma cor diferente na legenda. População relativa é igual a população absoluta. Área. População relativa é igual a 208.724.052, que é igual a 24,5. 8.515.692 quilômetros quadrados por habitantes por quilômetro quadrado. Então, com base nesse cálculo, pode-se dizer que o Brasil ele tem cerca de 24 mil habitantes por quilômetro quadrado. Próxima página. É claro que vocês vão voltar e vão ler devagar tudo que eu estou lendo aqui para vocês resumidamente, certo? Os dados demográficos são organizados no Brasil pelo IBGE. O que significa IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A cada 10 anos, o IBGE realiza o censo demográfico com o intuito de conhecer as principais características da população, tais como onde moram, se é na área rural ou urbana, o tipo de moradia, a idade, o gênero, a etnia, a religião, o grau de escolaridade, a saúde, etc. Esses dados são coletados por recenseadores, funcionários do governo que realizam entrevistas com a população, eles saem de porta em porta, por meio de questionário eletrônico. Esses dados são organizados e os resultados são divulgados para a gestão pública e toda a sociedade. Aqui é um recenseador do IBGE realizando questionário para o Censo Demográfico de 2010 em Itapevi, São Paulo. Tem a seção Saiba Mais,
Para entender e consolidar os dados populacionais coletados, são elaborados mapas, gráficos e tabelas que ajudam na leitura rápida e eficiente de um grande volume de informações. Por exemplo, você sabe o que é uma pirâmide dietária? A pirâmide etária... Dietária não, você sabe o que é uma pirâmide etária? A pirâmide etária é um tipo de gráfico que indica o gênero masculino e feminino e as faixas etárias em que estão distribuídas as populações, né? Ou a população. Com base nesses dados, é possível saber se a população de determinado território ela é predominante, composta de jovens, adultos ou idosos, além de projetar estudos sobre taxas de natalidade, expectativa de vida e taxa de mortalidade. Na página seguinte, vocês vão ter a pirâmide etária, que é essa daqui, ó. Observe a pirâmide etária brasileira construída com base nos dados do Censo Demográfico de 2010. Gente, 10 anos atrás, hein? Aí vocês vão ler esse gráfico certinho, observando o numeral, a quantidade, ápice, corpo, base. O que significa base aqui no gráfico? Vai ser a proporção de crianças e jovens na população de 0 a 19 anos. Em 2010, era de 33% da população, aproximadamente. O que é o corpo? Proporção de adultos na população de 20 a 59 anos. Em 2010, era de 56% da população. Ápice, proporção de idosos na população, mais de 60 anos de idade. Em 2010, era de 11% da população. Isso é 10 anos atrás. Qual que é a fonte? O IBGE. A construção e a análise das pirâmides etárias são importantes para conhecermos a evolução da população e o nível de desenvolvimento social e econômico de um país, além de ser usada para orientar o planejamento público. Em 2010, aproximadamente 33% da população brasileira formava a base da pirâmide etária do Brasil, ou seja, crianças e adolescentes. Com a base cada vez menor ao longo dos anos, fica evidente a necessidade de se investir mais na qualidade da educação de crianças e jovens, não somente na quantidade. O corpo alargado da pirâmide indicou a maior proporção da população na fase adulta, 56%. Essa informação mostrou a importância de geração de empregos e da promoção de melhorias nas condições de vida do povo, em relação a transporte, habitação, saúde, saneamento básico, entre outros serviços. Então, o ápice, formado por 11% da população brasileira, representa o quê? A parcela de idosos, né? Então, assim, há diversos modelos de pirâmide etária. Esse exemplo acima, ele consolida dados que vão facilitar a leitura e a interpretação de vocês, alunos, nesse primeiro contato com a linguagem demográfica, certo? Então, aqui, ó, cada degrau dessa pirâmide corresponde a uma faixa etária e que, nesse modelo, foram, assim, sistematizadas 3 grandes faixas, certo? Então, assim, se vocês não lerem, novamente, tudo que eu estou lendo aqui, rapidinho com vocês, vocês não vão entender. Combinado? Só para esclarecer, dados sobre gêneros é uma comparação entre os períodos de 1950, 1980 e 2010. Então, assim, é evidente que o comportamento da população é dinâmico e muda de acordo com a história de cada região, por questões socioeconômicas e culturais. Agora vem a parte das atividades. Vocês vão ler as informações e enumerar de acordo com o que está pedindo aí. Número 2. Com base em seus conhecimentos sobre pirâmide etária, leia o texto e o gráfico para responder as questões. Então, por favor, leiam, certo? Distribuição, na página 29. Distribuição da população por sexo segundo os grupos de idade Brasil 2010. Aqui vocês vão ler as perguntas e responder com base na pirâmide etária.
A número 3, observe com atenção, vocês vão voltar lá no mapa da página 25, onde é possível verificar a densidade demográfica por todo o Brasil. Então, com base nisso, vocês vão responder as questões abaixo. Geografia na prática. Não, hoje nós não vamos entrar aqui, não, em geografia na prática. Por quê? Aliás, deixa eu ver aqui. Vamos sim. Agora, você será um recensor do IBGE. Para isso, você e sua turma, como você está em casa, vão realizar o censo da população da turma que estudam. Sigam as etapas. Gente, isso aqui nós não vamos fazer. Nós vamos combinar uma reunião no Zoom para fazermos juntos, certo? Ou seja, vocês vão iniciar o estudo de vocês de hoje de geografia. Da página Os Imigrantes, da página 19 até a página 29. Ou seja, é muita leitura. Vocês vão começar no segundo momento da nossa aula, a partir das 3h05 da tarde. Vão ler primeiro, para depois responder as páginas das atividades da página 28 e 29. Ou seja, são várias páginas, porém tem leitura e gravura. Você tem todo o tempo do mundo para ler. Chegou na página 28 e 29, faz o que está pedindo, volta lá atrás para responder as questões, combinado? 4h, 4h30, por aí, eu vou agendar na reunião do Zoom e mando para vocês o horário certinho com o convite da reunião do Zoom. Boa aula, Deus abençoe a tarde de vocês. Qualquer coisa me chamem no privado, tá? Até amanhã.